sobre ele a mão do Senhor. Agora capítulo 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda, um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de falar esta noite com você sobre o poder de uma visão. Você pode repetir isso comigo? Diga: o poder de uma visão. O livro do profeta Ezequiel é um daqueles livros que a grande maioria que nós vamos ler, o capítulo dele, é para lermos apenas um capítulo. Qual capítulo? 37, visão do vale dos ossos secos. Isso acaba empobrecendo a gente dentro do entendimento de quem foi Ezequiel, o que estava se passando na vida dele, e por que Deus se manifestou naquelas configurações com Ezequiel, mediante ao cenário em que ele e o povo de Israel estavam vivendo. Ezequiel faz parte de um grupo de profetas que a princípio não eram profetas. Existem 3 profetas nessa categoria. O primeiro é Abacuque. Abacuque não era um profeta a princípio, ele era um levita que servia no templo na área da adoração. Tanto que o livro de Abacuque não está por meio de oráculos, de manifestações proféticas, mas são cânticos. E ao ponto que ele vai exercitando o ministério da adoração como um levita dentro daquele contexto. Não que todo levita era um adorador, levitas eram descendentes da tribo de Levi, mas uma parte dos levitas serviam no templo da área da adoração. E enquanto ele estava manifestando esse exercício da adoração, Deus lhe deu percepções proféticas sobre o tempo atual e também o tempo futuro que o povo de Deus haveria de enfrentar. Mas a princípio ele não era um profeta. O segundo profeta, que a princípio não era profeta, era Jeremias. Jeremias estava se preparando para ser um sacerdote. Ele era filho de um sacerdote. Ele era de uma vila sacerdotal, Anatote. Todo o seu contexto de vida era o contexto sacerdotal. E ser um sacerdote era muito diferente de ser um profeta. Alguém, para ser um profeta, Deus não queria saber quem era o pai, quem era a mãe, a tribo, a região que vivia, de qual parte de Israel aquela pessoa havia vindo, nada disso. Deus simplesmente escolhia a pessoa e dizia: a partir desse momento, a minha palavra está na sua boca. Quando você vai, sou eu que falo. Quando você vai, sou eu que for. Quando for, você será um porta-voz da minha palavra para o meu povo. Um sacerdote não. As duas funções do profeta e o sacerdote, eles agiam em 2 direções diferentes. O sacerdote, por exemplo, ele ouvia da boca do povo e ele passava aos ouvidos de Deus. O profeta era o caminho inverso, ele ouvia da boca de Deus e ele passava aos ouvidos do povo. O sacerdote, ele intercedia, o profeta, ele confrontava. O sacerdote era uma figura pública, o profeta quase sempre era alguém de poucos amigos. O profeta não era uma figura pública, quase sempre quando ele era visto no meio das pessoas, as pessoas diziam: Deus tem algo a dizer, porque quase sempre o profeta só surgia quando Deus tinha uma palavra a entregar, e na grande maioria das vezes eram palavras de exortação, chamando o povo ao arrependimento e trazendo o povo de volta para Deus. Então os profetas, eles não eram muito queridos, os sacerdotes sim. Eram 2 funções totalmente diferentes. E para alguém ser um sacerdote, a pessoa não poderia parar e dizer assim: eu vou ser um sacerdote. Não. Existiam 4 coisas que tinham que combinar na vida de uma pessoa para ela ser um sacerdote. Quantas coisas? 4. Em primeiro lugar, tinha que ser da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Então Mateus, se eu fosse da tribo de Levi, poderia ser um sacerdote? Nem sempre. Segundo lugar, na tribo de Levi, você teria que ser de uma descendência sacerdotal. Deus havia escolhido
escolhido famílias para que daquela descendência, geração após geração, Deus provesse sacerdotes para o seu povo. Terceiro lugar, o templo tinha que estar funcionando, porque só haveria sacerdócio se houvesse templo. As funções sacerdotais aconteciam no templo. E em quarto lugar, alguém para ser um sacerdote tinha que estudar desde os 12 até os seus 30 anos de idade, 18 anos. E depois desses 18 anos, entendendo que era um sacerdote, o que Deus esperava de um sacerdote, a lei que Deus havia estabelecido, a liturgia e tudo aquilo que era os rituais do culto do Antigo Testamento, somente depois de 18 anos de estudo, com 30 anos de idade, a pessoa se tornaria um sacerdote. Memorizou isso comigo? Diga amém. Amém. 4 coisas então. Quantas coisas? 4. Primeiro lugar, tinha que ser da tribo de Levi. Segundo lugar, na tribo de Levi, de uma descendência sacerdotal. Terceiro lugar, o templo tinha que estar funcionando. E em quarto lugar, tinha que estudar dos 12 aos 30 anos para ser um sacerdote. Junte essas informações com Ezequiel capítulo 1. Ezequiel dá para a gente aqui 2 datas. Quantas datas? Primeira é 30º ano. Esse aqui é o tempo de vida de Ezequiel nesse contexto. Era como se ele estivesse dizendo: ó, muito prazer, meu nome é Ezequiel, eu tenho 30 anos de idade. Você ia chegar para ele e dizer assim: se você tem 30 anos de idade, então meus parabéns, porque isso é sinal de que a partir desse ano você começou a viver o grande sonho da sua vida. É sinal de que você cumpriu toda a sua trajetória de preparação para ser um sacerdote, e você chegou na sua idade tão desejada para você começar a servir a Deus dentro do ministério sacerdotal. Só que a segunda data que ele dá desmonta tudo isso, porque ele diz que esse 30º ano da sua vida foi também o 5º ano do exílio do rei Jeoiaquim. Sabe o que ele está dizendo? Completei 30 anos, mas não estou em Jerusalém. Completei 30 anos, mas não concluí os meus estudos sacerdotais. Completei 30 anos, só que há 5 anos atrás, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Não tem templo, não concluiu os meus estudos sacerdotais, nunca serei um sacerdote. E o ano que era para ser o ano da minha grande realização está se transformando no tempo da minha grande dor, porque eu não estou em Jerusalém, estou na Babilônia, não estou no templo, estou junto ao rio Quebar, estou exilado, junto aos exilados, e todo aquele cenário de tantos sonhos e expectativas que eu pensei, aquilo se transformou em frustração, em dor e em nada. Estou junto aos exilados do rio Quebar. O que ele está dizendo é: todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas foram por água abaixo. Só que é nesse cenário que ele pensa que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não há mais esperança, que ainda no capítulo 1 ele nos dá uma informação que muda todo o cenário. Ele diz que é nesse lugar, exilado junto ao rio Quebar, que em um dia que parecia ser comum, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Abriram-se os céus e Deus me visitou em meio à minha dor. Abriram-se os céus e Deus me visitou em meio ao meu caos. Sabe o que ele está dizendo? Deus me visitou no cenário que eu pensava que eram os dias mais terríveis da minha vida, e Deus me disse: os teus planos podem ter dado errado, os meus permanecem intactos. Os teus projetos podem ter fracassado, os meus permanecem inabaláveis. Eu venho te dizer uma palavra de Deus esta noite. Talvez muito do que você sonhou, desejou e colocou expectativa pode ter resultado em nada. Os seus projetos deram errado. Deus está dizendo: o meu projeto permanece de pé para a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso? Foi uma visão, foi uma visão. Eu preciso que você entenda isso comigo. Foi uma visão que Deus deu a Ezequiel, que transicionou Ezequiel da frustração de um chamado sacerdotal para a realização do ministério profético.
Quando Deus abre os céus e dá uma visão a ele, o que Deus está dizendo é: está tudo sob o meu controle. Quando Deus dá uma visão a ele, Deus está dizendo: todo o seu preparo, todo o seu esforço, toda a sua dedicação, toda a sua renúncia, todo o investimento da sua vida não foi em vão. Está tudo dentro do meu controle. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que mais nós carecemos é de sabermos qual é a visão de Deus para a nossa vida. Eu repito isso aqui para você. O que mais nós carecemos é saber qual é a visão de Deus para a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando você tem uma visão de Deus para a sua vida, você é uma pessoa bem resolvida. Você pode repetir isso comigo? Diga: gente que tem uma visão de Deus é gente bem resolvida. É gente bem resolvida. Deus chamou 3 profetas ao mesmo tempo. Quantos? 3. Diga comigo: Jeremias, Daniel e Ezequiel. Ao mesmo tempo do exílio, é o mesmo chamado profético, é o mesmo ministério. Só que são 3 lugares diferentes. Deus chamou Jeremias e colocou ele em Jerusalém para profetizar e consolar os judeus que ficaram em Jerusalém destruída depois que Nabucodonosor destruiu a cidade. Deus chamou Ezequiel, levou ele para a Babilônia e deixou ele junto aos exilados no rio Quebar para fortalecer e encorajar aquele povo. E Deus chamou Daniel e colocou ele na corte para profetizar para os reis. Deus configurou cada um deles para um lugar. Jeremias é o homem das lágrimas, Deus deixou ele no lugar de dor. Ezequiel é um homem que soube ressignificar a vida, Deus colocou ele junto aos exilados. Daniel é um homem de excelência, Deus colocou ele na corte para profetizar para os reis. Se você tentar pegar Daniel e colocar ele em Jerusalém, se você tentar colocar Jeremias na Babilônia com os cativos, se você tentar colocar Ezequiel na corte para profetizar para os reis, você não vai conseguir ter deles a totalidade do que eles representavam, porque Deus configurou Jeremias para Jerusalém, Deus configurou Ezequiel para os exilados, Deus configurou Daniel para falar para os reis. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: aceite o lugar onde Deus te plantou. Aleluia. Aceite o lugar onde Deus te plantou, porque você só vai conseguir florescer se as suas raízes estiverem fincadas em um lugar. Você pode estar no lugar mais árido que for, a bênção de Deus não está sobre lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. Um dia Abraão olhou para lá e disse: pode escolher o lugar que você quiser ir. Tem certeza? Tem. A gente está discutindo por causa de rebanho, por causa de comida para ovelha, que um lugar é deserto e no outro tem pasto fértil. Pode ir para o lugar de pasto fértil, eu vou para o deserto. Tem certeza? Tenho. Ló fracassou em Sodoma, Abraão prosperou no deserto, porque a bênção de Deus não está sobre lugares, está sobre pessoas. Você pode estar no lugar mais improvável que for, Deus vai te abençoar ali, Deus vai te abençoar ali. Alguém está entendendo a palavra de Deus essa noite? Diga para alguém perto de você, diga: o lugar não é uma desculpa para você. Aleluia, Deus. Mexe alguém perto de você e diga para essa pessoa: vença as suas desculpas. Se você continuar acreditando nas mesmas desculpas de 2025, pouca coisa vai mudar do que você viveu em 2024. Na multiplicação dos pães, Jesus fez uma pergunta a Filipe. Jesus disse: Filipe, como que a gente vai alimentar toda essa multidão? Filipe deu uma resposta pontuando ela em 3 áreas. Quantas áreas? Primeiro, ele disse: o lugar é deserto. O lugar é? Segundo, já é tarde. Já é? Terceiro, nem com 200 denários a gente conseguiria comprar pão para esse pessoal. Filipe está dando aqui 3 desculpas, que são as 3 maiores desculpas que a gente acredita na vida da gente. Primeiro lugar, o lugar não serve. Se eu tivesse outro lugar, fulano está prosperando porque a realidade dele é muito melhor que a minha. O lugar que ele está é muito mais provável para prosperar aqui. A gente coloca pouco no lugar. Segundo, o tempo já é tarde. Se eu fosse mais novo. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, 30 anos atrás. Você precisa vencer a desculpa do tempo.
Terceira desculpa, falta de dinheiro. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se alguém acreditasse. Ah, se alguém investisse. Vou dizer uma coisa para você. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Se você se alinhar ao propósito, Deus vai trazer pessoas que vão te ajudar. Deus vai trazer recursos vindo aonde você menos espera. Alguém está entendendo essa palavra? Esse ano você precisa vencer as suas desculpas. Deus configurou Ezequiel, Daniel e Jeremias para 3 lugares diferentes. Diga comigo, Ezequiel está junto aos exilados. Sabia que ele não é o único escritor bíblico que está aqui? Tem um outro escritor de um texto da Bíblia aqui. Nós não sabemos o nome dele. Ele foi um salmista do Salmo 137. Você lembra do Salmo 137? O salmista escreveu: junto aos rios da Babilônia, os soldados caldeus chegaram para a gente e disseram: cante um hino da sua terra. Mostre para a gente como que você adorava ao seu Deus em Jerusalém. Aleluia. Só que ele olhou e disse assim: não tem motivo para celebrar. O culto foi cancelado. Não há motivo para cantar. E a Bíblia diz que ele pendurou as suas harpas nos salgueiros. Ele pegou os seus instrumentos de adoração e pendurou numa árvore. Sabe o que ele está dizendo? Não tenho motivo algum para acreditar em dias melhores e celebrar por isso. No mesmo ambiente, Rio Quebrado, no mesmo tempo exílio, nas mesmas circunstâncias, no mesmo lugar, na mesma geografia, que tem gente pendurando as harpas no salgueiro, tem gente levantando a cabeça e tendo visões de Deus. Vou falar uma coisa aqui para você. As circunstâncias podem ser as mesmas, as reações não. Aleluia, Deus. O tempo pode ser o mesmo, a forma como você vai reagir a isso não. Guarde uma coisa com você: 90% da vida não tem a ver com o que acontece com você, mas tem a ver com como você reage a isso. 90% da vida tem a ver com como você levanta a cabeça nos dias mais difíceis. Tem a ver com como você tira a força da fraqueza. Tem a ver com o dia que você para e diz: eu tinha tudo para desistir, só que eu creio que Deus ainda tem uma visão. Eu creio que o céu ainda pode se abrir. Eu creio que Deus ainda pode mudar a minha história. E eu estou crendo e profetizando essa palavra de Deus para você. Esse ano de 2025 será marcado por uma visão de Deus que vai redirecionar você, que vai te dar um novo horizonte, que vai mudar a tua história. Deus tem uma nova visão para a sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso. Eu preciso falar mais uma coisa aqui antes de ir para o capítulo 47. Diga comigo, uma visão. Guarde uma coisa com você. Você está comigo aí? Diga amém. A visão não é nos olhos. A visão é na mente. Ok? A visão não é nos. A visão é na. Quem aqui já acordou apavorado com um pesadelo? Levante sua mão aí. Aquilo parecia ser real para você, sim ou não? Seus olhos estavam abertos ou fechados? Como que seus olhos fechados aquilo foi tão real? É porque a visão não é nos olhos, a visão é na... Os seus olhos só capturam o cenário, a visão é processada na mente. Ok? A visão não é nos olhos, é na mente. É por isso que Deus sempre sinalizou que o desejo dele é que a gente não viva por vista, mas que a gente viva por fé. E o que é fé? Fé é justamente o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Só que eu não preciso ver, porque a visão não é nos olhos. Aleluia. Se não mudar aqui, nada muda. Se não mudar aqui, seu futuro será apenas uma repetição do seu presente. Talvez eu estou pregando essa noite para pessoas que o presente está sendo só uma repetição do passado. Se não mudar aqui, a vida roda em círculos. Se não mudar aqui, você não quebra ciclos e alcança horizontes novos. O Senhor está dizendo para você: esquece o que pode ser visto aqui. Deus tem uma visão nova para a sua vida. E a visão não é nos olhos. Tem uma história sobre um visionário que eu acho ela extraordinária,
Quem aqui já ouviu falar de Walt Disney? Faz assim com a sua mão. Se você já ouviu essa história, vale a pena ouvir de novo. Guarde isso. O Walt Disney é muito conhecido por causa dos desenhos da Disney, dos parques da Disney. O principal parque da Disney é o Magic Kingdom, está em Orlando, na Flórida. Você sabia que o Walt Disney não era da Flórida? O Walt Disney nasceu em Chicago e grande parte da sua vida foi na Califórnia, do outro lado, na outra costa americana. Tanto que o primeiro parque da Disney é na Anaheim, na região de Los Angeles. O Walt Disney não conheceu o mundo Disney de Orlando. Ele escolheu o lugar, iniciou as obras de construção, mas 5 anos antes da inauguração do Magic Kingdom, que é o principal parque da Disney, o Walt Disney faleceu. No dia da inauguração do parque, engenheiros, pessoas próximas estão na inauguração do parque e está ali o Roy Disney, irmão de Walt Disney. Alguém olha para o Roy Disney e diz: que pena, né? Que pena que o Walt Disney não viu isso. Roy Disney olha e diz: viu sim, ele foi o primeiro que viu. Aleluia, glória a Deus. Nós só estamos conseguindo ver isso daqui hoje, porque foi ele que conseguiu ver isso daqui primeiro. Tem alguém que está entendendo isso aqui essa noite? Aleluia. O Senhor está dizendo para você: comece a enxergar aquilo que seus olhos ainda não podem ver. Aleluia, Deus. Comece a enxergar aquilo que a sua mente já alcançou, pela palavra que Deus liberou, pela promessa que Deus fez, pela esperança que Deus criou, pelo cenário que você crê que Deus vai mudar. Eu estou crendo e profetizando uma palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Esse ano de 2025 é o ano dos céus se abrirem e você ter uma visão de Deus para a história da sua vida. Tem alguém entendendo isso aqui? Levante sua mão e diga: Senhor, eu preciso receber uma visão. Mas não é qualquer visão. É a visão do Senhor para a minha vida. Você entendeu até aqui? Diga amém. Guarde uma coisa para você. Uma visão de Deus não é fácil, não é? Não é? Segundo lugar, uma visão de Deus não é rápida, não é? Terceiro lugar, ela é progressiva, ok? Vamos lá, diga: não é fácil, não é rápida, é progressiva. Sabe por que ela é progressiva? Porque você não vai conseguir ter nitidez de tudo agora, ok? Verdade. Você lembra quando Jesus curou o cego de Siloé? Jesus olhou para ele e disse assim: o que é que você está vendo? Lembra da resposta dele? Ele disse: Senhor, eu estou vendo homens como? Sabe o que ele estava falando? Eu sei que são homens porque eu os ouço, mas eu não consigo ter nitidez. Está turvo. A nitidez ainda não é clara, ainda não consigo ter toda a clareza para ser vista. Jesus olhou para ele e falou assim: vai lá mais uma vez. Aí ele voltou, e quando ele voltou, a Bíblia diz que nesse momento, agora, sua visão já estava completa. Sabe por quê? Porque uma visão de Deus, ela é progressiva. Você não terá todas as respostas hoje. Você não terá todas as certezas que você queria ter nessa fase que você está. Mas guarde isso: se você deixar de dar o passo agora que você precisa dar, só porque você não tem todas as certezas e respostas que você queria, quando você as tiver, talvez não haverá mais tempo para você ir em direção àquilo que você precisa ter hoje. Deixa eu falar uma coisa para você aqui esta noite: você não precisa conhecer tudo sobre o seu futuro. Você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Você pode dar glória a Deus por isso? Uma visão de Deus, ela tem 4 fases. Quantas fases? 4. Quantas fases? 4. Essas 4 fases estão ilustradas no capítulo 47. E aqui é o caminho para o último ciclo da mensagem. Ezequiel está diante de um rio e aparece um ser espiritual com uma corda de medir e mede 1000 côvados. Quantos côvados? 1000. O côvado é o tamanho desse osso aqui, ok? É o tamanho do antebraço, que vai do seu cotovelo até o seu punho. Esse osso aqui é o côvado. Em todo o Antigo Testamento, um côvado mede 47 centímetros. Apenas no livro do profeta Ezequiel, um côvado mede 50 centímetros, apenas. A única explicação para isso é que quando há uma direção de Deus, conte 1000 côvados, e ele conta, a estrutura óssea de Ezequiel era de 50 centímetros. É a única explicação. É uma versão personificada da visão de Deus para a configuração que Ezequiel está inserido.
Nessa 1000 côvados. Nessa 1000? Côvados. Nessa 1000? Côvados. 500 metros. Ele entra para dentro desse rio e as águas estão no tornozelo. Estão no? Tornozelo. Há uma nova direção, mede mais 1000, ele mede. As águas vêm para o joelho. Há uma terceira direção, mede mais 1000. As águas vêm para os lombos, entre cintura e ombros. Lombos. Mede mais 1000, quarto ciclo. Ele começa a andar, só que de repente ele não consegue andar mais, porque virou um rio. E ele diz: agora era um rio que eu não podia atravessar. Rio pela qual só se podia passar andando. Tem 4 características aqui. E eu estou indo para a última parte dessa mensagem com esses 4 entendidos. Repita comigo: tornozelo, joelhos, lombos, águas profundas. Primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já entrou pelo menos uma vez na vida dentro de um rio? Faz assim com a sua mão. Dentro de um rio, pelo menos uma vez. Já entrou? Quem aqui já entrou nadando, andando, não nadando, andando dentro de um rio, pisando? Já entrou? Você coloca um pé, se não deu pé, você faz o quê? Opa, você volta. Tem um ditado que diz que nunca se entra em um rio com os 2 pés. Nunca se entra em uma situação sem você ter segurança nela. Você colocou um pé, não deu firmeza, você faz o quê? Opa, retorna. Quem aqui já entrou andando dentro de um rio, faz assim? Você andou quantos metros? 2, no máximo 3. Porque ou você nadou ou você voltou, não dá pé. Você saiu da superfície e foi para o leito do rio. Quem é que entra dentro de um rio para andar 500 metros? Primeira característica de quem quer andar com Deus. Quem quer andar com Deus precisa aprender a confiar nele. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Só que a gente precisa entender sobre confiança. É que Deus, ou você confia por inteiro ou você não confia. É verdade. Você pode dizer isso para alguém? Diga: Deus, ou você confia por inteiro ou você não confia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já viu pelo menos um filme do dilúvio? Faz assim com a sua mão. Você lembra daquela cena do Noé desesperado, tentando fechar a porta da arca, água vindo, e gente tentando entrar, aquele rebuliço do filme, naquela parte do filme? Já leu o texto do Gênesis, do dilúvio, com calma? A Bíblia diz que do dia que Deus fechou a porta da arca, até o dia que Deus mandou o dilúvio, passaram-se 7 dias. Quantos dias? 7. Se coloque na pele de Noé. Primeiro dia, porta da arca fechada, nada de chuva, gente zombando do lado de fora. Segundo dia, porta da arca fechada, nada de chuva, gente fazendo chacota do lado de fora. Terceiro dia, nada de chuva, gente murmurando do lado de fora. Talvez no quarto dia um dos filhos olhou para ele e falou assim: pai, deixa a gente fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem certeza mesmo que Deus mandou o senhor construir esse barco aqui? Agora, pega essa Ok. Quinto dia talvez chega um outro filho e fala assim: pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quantas vezes Deus mandou o senhor construir esse barco aqui? Uma vez só. Só uma só. Quanto tempo faz isso? 120 anos atrás. E de lá para cá ele não falou nunca mais. Eu só obedeci. Mantenha a porta da arca fechada. Aleluia, Deus. Talvez no sexto dia chegou um dos outros filhos e fala assim: pai, deixa a gente abrir a porta dessa arca. A gente disse que foi uma ideia nossa. A gente livra a pele do Senhor. Mantenha a porta da arca fechada. Eu sei que Deus falou comigo. No sétimo dia, a Bíblia diz que Deus abriu com portas dos céus. E Deus abriu com portas da terra. Deus abriu com portas dos céus. E Deus abriu com portas da terra. Deus abriu com portas dos céus. E Deus abriu com portas da terra. Choveu durante 40 dias de forma ininterrupta. Sabe por quê? Noé entendeu. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Você pode celebrar Ele por isso. Glória a Deus. Deus, ou você confia por inteiro, ou você não confia. Diga para alguém que é de você, diga: tem chances de você desistir, mas não tem chances
de Deus falhar com você. Deus falhar Diga, você precisa confiar. Você precisa confiar. É Deus puro, aleluia! Primeira característica: quem quer andar com Deus, quem quer andar pelo rio de Deus, precisa aprender a confiar. Segundo lugar, quem quer andar com Deus tem que entender essa segunda etapa. Ezequiel andou 500 metros. Quantos metros? E as águas estavam onde? Tornozelo. Você tem noção do que é isso aqui? Ele andou 500 metros e só cresceu 4 centímetros de água. Ele andou meio quilômetro e só cresceu 4 centímetros de água. Isso aqui é para você olhar para ele e falar assim: Ezequiel, será que a vida vai ser sempre assim? Será que a vida vai ser sempre você lutar, dar o seu melhor, fazer o que dava para ter feito, o que era para ter feito, e parece que nada muda? Será que a vida vai ser sequidão para sempre? Será que a vida vai ser sempre andar, e sempre um ambiente em que parece que nada mudou, que o esforço que você colocou não resultou em muita mudança? Ezequiel, será que a vida para sempre será sequidão? Só que Ezequiel desistiu porque andou 500 metros e só subiu 4 centímetros, sim ou não? Não, ele andou o segundo ciclo. E a mesma medida, a mesma distância, o mesmo sacrifício de 500 metros para crescer só 4 centímetros de água, agora é a mesma distância que cresce 50 centímetros, as águas vêm para os joelhos. Só que ele não desiste, e o terceiro ciclo ainda é melhor, porque agora as águas vêm para os lombos, cresce mais. E no quarto ciclo ainda é maior, porque agora as águas emergem nele, e ele entra em uma dimensão de águas profundas. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa entender que o começo sempre será mais difícil. Só que se você não desistir, Deus vai te recompensar pela sua perseverança. Aleluia! Glória a Deus! No começo você vai andar e nada vai mudar. No começo você vai ser leal, vai se sacrificar, vai fazer a sua parte, vai cumprir com todos os seus objetivos e parece que ninguém percebeu você. No começo você vai ir à luta. Agora deixa eu dar uma frase para você carregar com você para esse ano. Diga comigo: não há arrependimento na excelência. Você pode repetir isso comigo? Diga: não há arrependimento na excelência. Se você foi excelente, não há do que se arrepender. Glória a Deus. Se você deu o seu melhor, não há do que se queixar. Se você fez o que era para ter feito, não há do que reclamar. Se você obedeceu a direção que foi dada, não tem problema se aquilo que você queria de resultados ainda não chegou. Continue a andar, continue a andar, continue a andar, continue a andar. Deus vai te recompensar pela sua perseverança. Aleluia, Deus! Em primeiro lugar, quem quer andar com Deus precisa confiar, precisa confiar. Segundo lugar, quem quer andar com Deus precisa esperar. Porque o começo sempre será mais difícil. 500 metros, qual distância? 500 metros. Qual distância? 500. Se você chegasse para Ezequiel 480 metros andado e perguntado para ele assim: Ezequiel, você está andando aqui há quanto tempo? Ele ia dizer para você: ó, Uma cota. está quase chegando no final do que te falaram para fazer, não foi? Foi. Você não acha que você andou muito e não mudou quase nada? Acha, longe que está, meio quilômetro já. Você vai desistir? Não vou. Mas o que tem pela frente? Ele ia falar para você: não sei. Mas o que você vai fazer depois que você encerrar esses 1000 corpos? Sabe o que ele ia dizer para você? Não sei. Por quê? Porque a gente precisa entender que dificilmente Deus dá uma nova direção até que a primeira direção seja cumprida. É verdade, Deus. Enquanto você não cumprir a missão que Deus te colocou para cumprir agora, Ele não te mostra qual é a próxima direção. É verdade. Quantos côvados serão, o que é para fazer. Deus trabalha com ciclos. Quando você completa um ciclo, Deus te mostra o outro. É verdade. Quando você encerra um ciclo, Deus te descortina ao próximo. Só que guarde uma coisa com você: você nunca chegará a um momento que você cumpriu o que Deus te mandou fazer e Deus não te deu uma direção para a próxima estação. É por isso que você espera, é por isso que você confia, é por isso que você caminha, é por isso que você segue. Deus vai se revelando de tempo em tempo, de estação em estação, de momento em momento. Alguém está entendendo isso? Glória a Deus. Segundo lugar, quem quer andar com Deus precisa esperar. Precisa? Esperar.
Terceiro lugar, as medidas mudaram, sim ou não? Sim. Com Ezequiel parado? As medidas mudaram com Ezequiel em movimentação. Terceiro lugar, você precisa entender que as medidas só mudam se você se movimentar. Você pode encorajar alguém perto de você e diga: as medidas só mudam. Diga: as realidades só mudam se você se movimentar. Diga: o rio de Deus não acontece para quem está parado. Eu ouvi uma história esses dias que eu achei ela extraordinária. Ouça ela. Você está comigo aí? Diga amém. Amém. Em Texas tem um pastor em Dallas chamado Robert McCool. Ele recebeu um convite para ir pregar em Atlanta, no estado da Georgia. E quando ele chegou no aeroporto de Dallas, as portas do aeroporto de Dallas estavam fechadas. Ele achou aquilo muito estranho. Passou 1, 2, 3 minutos, ele começou a ficar preocupado, disse: não é possível. Passaram-se 5 minutos, ele começou a ficar agitado, com medo de perder o seu voo. Ele disse: não é possível que não tenha nenhum funcionário aqui para me dar alguma informação. E quando ele se aproximou um pouco assim da porta para ver se enxergava alguém do lado de dentro, de repente, a porta do aeroporto se abriu. Ele disse: ufa. Ele foi até o banheiro. Quando ele se levantou para o sanitário e foi procurar a descarga, automaticamente a descarga foi ativada. Ele achou aquilo muito curioso. Quando ele foi para a pia para lavar a sua mão e colocou a sua mão assim para abrir a torneira, sem que ele precisasse fazer nada, automaticamente a torneira derramou água na mão dele e disse assim: uau! As coisas começaram a acontecer muito fáceis de 5 minutos para cá. Deus deve ter um plano muito incrível dessa viagem. Quando ele começou a construir essa narrativa, eu comecei a pensar o que você está pensando agora. Será que esse homem não havia percebido que em ambientes como aeroportos, as coisas funcionam por meio de sensores? Que você se aproxima de uma porta, ela se abre. Se você se levanta, a descarga é ativada. Se você coloca a sua mão, o sensor da torneira faz água derramar na sua mão. E ele disse: sim, eu sei que em ambientes como aeroportos as coisas funcionam por meio de sensores. Mas o que eu preciso que você entenda é que, embora aquilo já estava pronto para acontecer, se eu não tivesse me posicionado em relação àquilo permaneceria pronto, porém ainda assim acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você: tem etapas novas de Deus que já estão prontas para iniciar. Tem ciclos novos de Deus que já estão prontos para começar. Tem fases novas de Deus para a sua vida que já estão prontas para dar uma etapa inicial. Mas Deus está te falando que as coisas não vão mudar se você estiver parado. Se você fizer essa parte, as medidas irão mudar. O céu irá se abrir. A glória de Deus vai alcançar a tua história. Tudo vai mudar. Deus está convidando você para uma nova jornada de movimentação. Você está entendendo isso? Pode dar glórias a Deus por isso. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Tinha mais gente doente naquela multidão, sim ou não? Sim. Além dela, outra pessoa foi curada? Não. Se ela não tivesse tocado nas orlas das vestes de Jesus, ela teria sido curada? Também não. Sabe o que essa mulher está ensinando para a gente? Existem mudanças que só vão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Deus tem uma visão para você, mas o Senhor está te falando: vai em direção a ela, se prepare para ela. Se você andar nesse rio, Deus vai fazer essa nova história se tornar real sobre a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso? Glória a Deus. Terceiro lugar, quem quer andar com Deus precisa de iniciativas. Porque o rio de Deus só acontece para quem está em movimento. Quarto lugar, eu concluo aqui. As medidas mudaram, sim ou não? Sim. Com Ezequiel parado? Não. As medidas mudaram com Ezequiel em movimentação? Me responda uma coisa: foi o rio que subiu? Não. Quarto lugar, você precisa entender que não é o rio que sobe, é você que se aprofunda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não são as realidades que mudam, é você que muda. Aleluia, Jesus. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó. para Israel. E quando isso aconteceu, ele olhou para o lugar e disse assim: então a partir de hoje o
O nome desse lugar também não é o mesmo. A partir de hoje, o nome desse lugar é Betel, casa de Deus. Deus muda você para você mudar lugares. Deus muda você para você reconfigurar cenários. Porque não são as circunstâncias que mudam. O rio sempre vai ser na mesma altura. Não é o rio que muda. Não são as coisas que se tornam mais fáceis. É você que se aprofunda. É você que se enraiza. É você que mergulha em Deus. É você que entende que Deus tem coisas novas para a sua vida. Aleluia, Deus. Tem gente que vai viver a vida inteira às margens, de viver os anos mais extraordinários da sua vida, mas vai morrer no seco, ou não se aprofundar. Tem gente que vai viver a vida inteira às margens, de viver as experiências mais sobrenaturais da sua história, mas nada irá mudar, porque ele não faz nada. Quarto lugar, quem quer andar com Deus precisa ter dedicação. Você entende isso? Primeiro lugar, precisa confiar. Precisa? Confiar. Segundo lugar, precisa esperar. Precisa? Terceiro lugar, precisa ter iniciativas. Quarto lugar, precisa ter dedicação. Eu estou encerrando a mensagem aqui para orarmos, mas ouça essa última coisa. As suas primeiras coisas são confiança e paciência. Confiança e? As duas últimas coisas são iniciativa e dedicação. Eu preciso que você entenda uma coisa aqui. Confiar e esperar não é sinônimo de não fazer nada. Confiar e esperar é sinônimo de ter iniciativa e dedicação. Não é que eu cruzo os meus braços e digo, estou confiando e esperando. Não. É porque eu estou confiando e esperando, que eu estou tendo iniciativas, que eu estou me dedicando, que eu estou andando, que eu estou entendendo que há mais, que eu estou entendendo que é um nível excelente. Deixa eu falar uma frase para você levar para a sua vida essa noite. Sonhe grande, porque se acontecer, você vai saber que só pode ter sido Deus. Aleluia. Sonhe grande, porque se acontecer, você não vai ter dúvidas que você sozinho não conseguia. Foi Deus que colocou a mão dele. Foi o poder de Deus que foi à frente. Foi Deus que foi abrindo portas. Sinônimo de confiar e esperar é ter iniciativa e dedicação. Eu estou encerrando essa palavra, profetizando de Deus sobre a sua vida. Esse ano você vai entrar em águas profundas. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Você pode celebrar Deus por isso essa noite. Fica de pé glorificando a Deus. Se você pode comigo em nome de Jesus. Diga para alguém perto de você, eu vou para as águas profundas. Eu vou passar águas profundas. Diga, Deus está esperando lá. Deus está me esperando. Diga para alguém perto de você, o raso não te cabe mais. O raso não te Diga, o superficial não te cabe mais. Diga, há uma visão de Deus para você. O Senhor está te conduzindo a uma etapa nova da sua história. Você está entendendo essa palavra esta noite? Levante as suas mãos, se você pode, ainda não saia. Mas ore comigo e diga, Senhor Deus, Senhor Deus, eu recebo tua palavra sobre a minha vida. Coloque sobre a mão sobre a sua cabeça e diga, Senhor, gera em minha mente a visão do Senhor para os meus dias. Diga, unja a minha mente, Senhor. Diga, amplie o meu entendimento. Diga, Senhor, ainda que os meus olhos não consigam ver agora, mas gera na minha mente a visão do Senhor para a minha vida, até que os meus olhos consigam contemplá-la. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus.